Agora, então, eu vou contar um caso que a gente atendeu aqui na Justiça Restaurativa e que é um caso, assim, que jogou luz pra gente de várias formas, né? Do que é uma pessoa estar envolvida em um conflito e o que aquilo, quais as dimensões que aquilo pode trazer na vida delas. É o seguinte, um adolescente e uma adolescente estudavam juntos numa escola pública no bairro que eles residiam e num determinado dia, na hora da saída, a menina, com medo de ser agredida, então na hora da saída dos alunos, ela com medo de ser agredida pelo colega, ela pegou uma faquinha com uma outra menina e quando ele foi na direção dela, ela levantou a faca mais na tentativa de se defender do que de machucá-lo e acertou na boca dele. Então, como a boca é um lugar que sangra muito, as pessoas que estavam em volta apavoraram e tentaram até agredir a adolescente em função do que ela tinha feito. Passado um tempo, essa adolescente, ela respondeu por ato infracional, né, por ter sido a agressora. O processo veio para a vara e ela recebeu uma medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade. Passado um tempo, nós fomos capacitados, né, enquanto facilitadores da justiça restaurativa, e a assistente social que acompanhava ela no programa, na medida socioeducativa, nos procurou depois. Ela foi treinada como uma facilitadora e ela entendeu que o caso dessa adolescente era um caso que devia vir para a justiça restaurativa, porque apesar da adolescente estar cumprindo uma medida socioeducativa, ou seja, ela está pagando, né, pelo que ela cometeu, pelo ato infracional que ela cometeu, ela sentia muita culpa e sentia muito medo também do adolescente, do que poderia acontecer com ela e com a família dela depois do que isso aconteceu. E a menina, mais de um ano depois, estava praticamente adoecida. Emagreceu, não comia, não dormia bem. Ela ficou realmente atormentada pelo que ela fez, porque não era do temperamento dela e ela estava sofrendo demais. Então, através do pedido da assistente social, nós recebemos o processo na Justiça Restaurativa e fomos atrás de todos os envolvidos para fazer o pré-círculo. Então, fizemos o pré-círculo primeiro com ela e a mãe dela. As duas disseram, elas viviam, a mãe era uma mãe que criava os filhos sozinha, ela tinha irmãos mais novos, e elas falaram do medo que elas tinham do adolescente, porque ele era um adolescente envolvido com questões sérias de ato infracional, e como eles moravam no mesmo bairro, as pessoas falavam com elas que ele ia se vingar, que ele ia invadir a casa delas, e ia trazer alguma situação violenta, desagradável para elas. Então elas tinham muito medo e elas estavam pensando até em ir embora de Juiz de Fora para a cidade de onde elas vieram, em função de tudo que atormentava elas desde que o ato infracional tinha acontecido. E o adolescente, por ter cometido outros atos infracionais graves, ele estava cumprindo medida socioeducativa de internação, de privação de liberdade, nessa época. Então nós fomos atrás dele no centro socioeducativo e perguntamos se ele gostaria de estar com a adolescente no episódio que aconteceu da escola, dele ter sido machucado na boca. Ele ficou com uma cicatriz muito grande na boca e a gente falou, inclusive, que o projeto poderia tentar uma plástica para ele e que era isso, que ela tinha muita necessidade de falar sobre o que tinha acontecido. E ele topou, aceitou, nos recebeu muito bem, foi muito tranquilo e aceitou. Aí nós fomos atrás da mãe dele. E aí a mãe dele foi super
ficou muito irritada com a nossa proposta e disse que não queria conversar, que a única coisa que ela queria é que a menina resolvesse a questão da marca que ficou na boca do filho dela, que ela não queria papo. Como ele estava sob a guarda do Estado, cumprindo uma medida socioeducativa, e ele aceitou e já tinha feito 18 anos, nós realizamos o círculo assim mesmo. Então veio o adolescente, a técnica que acompanhava ele no centro socioeducativo, eu e a outra facilitadora, e a mãe com a adolescente. E elas ficaram com muito medo, elas pensaram em desistir do círculo, porque elas ficaram com medo de, na hora, ele ficar nervoso e agredir elas. E elas queriam que a gente desse uma garantia para elas que isso poderia não acontecer. E a gente falou que a gente confiava nas técnicas, mas que garantia também a gente não tinha. Mas elas chegaram à conclusão que elas precisavam disso. E aí viemos, né? Nos reunimos. Foi um círculo muito emocionante, a história que foi contada foi uma história que deixou todo mundo assim mais sensível. E nas primeiras rodadas de pergunta, a mãe da adolescente, ela se estendeu bastante, para muito além do que a gente perguntou, e ela contou a vida dela, contou que teve uma vida muito difícil na cidade onde eles moravam, contou de abusos que ela tinha sofrido, que ela saiu de lá em busca de uma vida nova e que foi abandonada pelo companheiro e tentava criar os filhos da melhor forma possível, dar a melhor educação. E ela pediu desculpa para o adolescente, ela pediu para ele desculpar a filha em nome dela, porque a vida dela tinha sido muito difícil e seria muito difícil para ela ter que sair de novo de Juiz de Fora, porque elas tinham medo dele, do que ele podia fazer. E aí rodou, ele não era o próximo a falar, a gente se utiliza do bastão da fala, né, para que todas as pessoas sigam falando e sendo escutadas. E quando chegou na vez dele, ele levantou e se dirigiu à adolescente e falou com ela que ele compreendia que o que ela fez tinha sido um ato de desespero, porque ele entendia que durante todo aquele ano ele tinha causado muito mais violência para ela do que aquela reação que ela teve naquele momento, que ela entendia que ela devia ter muito medo dele, porque ele perseguia ela, xingava, maltratava psicologicamente de todas as formas que ele podia. Então que não era ele que tinha que desculpar, ele queria que ela o desculpasse. Então, esse caso é um caso que a gente conta sempre, porque ele trouxe luz, né, para essas possibilidades mesmo que envolve a justiça restaurativa, né, que as pessoas elas estão muito além, né, do ato infracional que elas cometeram, elas estão muito além daquele momento, daquele ato de violência. E é muito recorrente isso acontecer. Apesar da pessoa, naquele momento, ela está nos autos como a autora do ato infracional, já aconteceu muitas vezes no círculo ficar esclarecido que, na verdade, aquela pessoa que naquele momento agiu, ela sofria outros tipos de violência e que aquela violência que gerou o ato infracional foi uma resposta. Então, nesse dia, a proposta de ação restaurativa foi que quando o adolescente terminasse a medida dele, eles fossem juntos a um culto, porque o adolescente tinha se tornado evangélico e a família também era. Então, foi isso que eles desejaram para encerrar essa questão do ato infracional cometido.